Estamos juntos hoje em mais o nosso encontro, trazendo para reflexão dessa vez o Livro dos Espíritos. Vimos o Evangelho ontem. Só lembrando que próximo sábado a nossa aula vai ser ao vivo e a cores, né, na Casa do Cris. Vai ser uma aula diferente, né, uma aula com os cuidados necessários, mas vamos estar lá todos juntos, vibrando, nos congraçando, nos conhecendo pessoalmente, aqueles que não tivemos a oportunidade ainda, né? Kaline, que está vindo de outro estado. E é importante esse contato. É uma pena que não tivemos, ao longo desses 8 meses, uma outra possibilidade, mas que, de certa maneira, vamos poder aproveitar sábado, fazendo reflexões também, né? Vai ser uma aula da recordação, né, Inácio? Vamos dizer uma aula da recordação, né? No nosso momento presencial lá, a gente ficava tão pertinho na mesa, né? Era só estender a mão que já estava próximo um do outro. Apesar da gente estar aqui se falando, olhando, né? Eu só estou vendo o Inácio, o pessoal e o Manelzinho, mas lá a gente podia ficar um a um, olhando, trocando olhares. Obrigado, Kaline. Estou vendo Kaline agora também. É importante a gente poder é emoção mesmo. Só um momentinho. É a emoção de estar vivendo esse momento que mexe muito comigo. E essa possibilidade de estarmos aqui reunidos realmente me envolve de um jeito que às vezes eu não sei nem... Aliás, a gente sabe explicar, né, o que envolve. O Antônio diz, vamos sentir os irmãos que estão ao nosso redor, e a gente já vem sentindo isso desde manhã. A preparação já começou ontem à noite, para poder preparar esse material, porque o compromisso que a gente tem, ele deve realmente nos mover. Porque todo esse material aqui, eu só vim aprontar ontem à noite, porque Antônio, ele me chamou para auxiliar ele numa live da federação, e eu fiquei muito grato, e fico muito grato pelo chamado, mas isso me fez refletir muito, principalmente após, porque logo após a gente já estava no estudo, e eu não tinha preparado, não tinha dado tempo de eu preparar o material para o nosso encontro de hoje. Mas aí, eu, como tenho esse compromisso comigo, eu disse, eu vou preparar o material, independente de quanto tempo eu vou demorar para fazer isso. Porque a gente tem que realmente ter esse compromisso. E quando eu fazia isso, eu pensava em todos vocês que iam estar aqui, iam se reunir, iam esperar, e nós trouxéssemos o material como a gente vem tentando fazer. Pode ser que tenha pecado em alguns aspectos, mas eu me esforcei o máximo para que a gente tivesse hoje junto aqui. O Antônio ainda pensou, e a gente fazer hoje a conversa, e amanhã a gente daria aula, mas o meu compromisso com esse trabalho, que eu já falei para vocês, ele vai além de todas as circunstâncias e de todas as dificuldades. Vamos aqui lançar a projeção do que a gente tem para hoje. Eu estou muito feliz porque a gente está entrando no livro segundo. Nós já caminhamos, demos um passeio pelo livro dos Espíritos. Estamos entrando, minha gente, na questão 76. Livro segundo. Apenas lembrando que esse nosso livro segundo, ele vai dar origem ao livro dos Espíritos, o livro dos médiuns. Porque nesse capítulo, né, nessa segunda parte, nós vamos abordar os temas e são todos correlacionados com o livro dos médiuns. Isso Inácio já iniciou, nós estamos caminhando, e vai ser interessante porque nós vamos ter esse cruzamento de estudos.
enquanto a gente estiver no Livro dos Espíritos caminhando, vamos ter no sábado, na sexta-feira, seu Inácio, trazendo o estudo do Livro dos Médiuns. Vai ser muito bom e vai agregar mais ainda os nossos estudos. Como vocês estão vendo, o livro segundo, né, ele vem falar sobre o mundo espiritual ou dos espíritos, esse espírito com o E maiúsculo aí, que vai ficar explicado ao longo das projeções. E esse livro, e esse segundo, né, vamos dizer assim, compêndio, Kardec achou a necessidade de se aprofundar mais ainda, devido às experiências que ele estava tendo, o retorno com a revista Espírita, que era muito constante, o volume de informações, as vivências e as viagens que ele fazia nos centros espíritas que estavam se formando, e o feedback que ele recebia com relação, principalmente, o que vinha das psicografias, psicofonias, interações entre vários centros, de vários países, né? Kardec, ele era um poliglota, falava vários idiomas, então ele tinha muita facilidade de se comunicar com vários países e receber mensagens em vários idiomas. E aí nós vemos como a providência, as obras de Deus são fantásticas, porque ele vem preparando. Realmente eu já estou com uma emoção fora do normal, mas tudo bem. Ele preparou Kardec de uma maneira, e os espíritos preparam aqueles que vão vir desempenhar essa tarefa, e é uma preparação que ela não é de uma hora para outra, ela é uma construção diária, ela requer a nossa dedicação e, acima de tudo, para que os espíritos se unam, né, a nós todos, e nós também tenhamos esse compromisso, né? Nós temos que ter o nosso esforço e nossa dedicação. E não foi diferente com Kardec. Nós sabemos a história dele, assim como o Leon Denis e todos aqueles que cercaram ele, da profunda dedicação, né? A biografia de Leon Denis também é belíssima. Se a gente imaginar que praticamente nos últimos dias dele ele já estava praticamente cego, e mesmo assim ele tinha que ditar as obras. Imagine você ditar uma obra, você mentalmente, você ditar artigos, né, para sua secretária, e você não perder essa linha do raciocínio. E ele tinha uma memória fantástica. Nós sabemos que os espíritos o auxiliavam, mas também tinha parte dele, né, o merecimento e a dedicação dele. E esse capítulo primeiro, que ele vem nos falar dos espíritos, né, intitulado Os Espíritos, nós vamos ver a origem e natureza dos espíritos hoje. Vamos ter, são 7 questões, e nós vamos ver tranquilamente. Vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma de entendimento. Claro, isso é um tema muito profundo. Todos esses temas que nós trazemos para estudo dessas noites, de domingo a domingo, ele requer sempre uma leitura auxiliar, uma leitura com tranquilidade, e principalmente a reflexão. E dentro dessa reflexão, nós temos a capacidade de trazer para o nosso íntimo, porque a reforma moral, ela é o mais importante de tudo que nós estamos vendo aqui. Todo esse arcabouço de material que nos serve, e infinitas obras que nós estamos vendo. Estamos nesse primeiro momento nos atendo ao Pentateuco, nessas obras que nós estamos tendo a oportunidade de estudar. E isso é importantíssimo, porque estamos construindo o nosso alicerce. Esse alicerce que é de fundamental importância. É o alicerce que, quando você só verifica esse alicerce, só tem condições de visualizá-lo quando você está construindo um prédio, enquanto ele ainda está nas fundações. Aí você tem condições de visualizar, de vislumbrar aquela construção que é o alicerce. Mas aí depois ele desaparece, né? Você vai construindo um edifício, Val, que é dessa área aí. Quando você vai construindo, levantando o prédio, o alicerce já não é mais visto, nem percebido. Mas nós sabemos que se esse alicerce não for, e não tiver a robustez,
se a liga que ele vier a ser construída, não for aquela liga, vai conter os elementos necessários para manter aquele edifício em pé, com toda a sua, vamos dizer assim, magnitude, né? Às vezes a gente vê esses, principalmente esse de Dubai, aqueles prédios gigantescos, você até duvida que ele vai conseguir permanecer em pé, mas é porque as fundações foram muito bem feitas. E essas fundações que nós estamos criando para nós mesmos aqui, noite após noite, com tranquilidade, com humildade. Eu já falei algumas vezes, nós não temos professores, todos nós somos alunos e professores ao mesmo tempo. Aprendemos em todos os momentos, uns com os outros, com as dificuldades que nos têm, com as aflições que os outros também nos trazem, são as nossas aflições, e é por isso que a gente se identifica tanto um com o outro. Porque as aflições que um traz, a gente já passou, já pode trazer uma palavra, às vezes aflições minhas novas, encontra outro irmão que já passou por elas e já tem uma tranquilidade, já tem uma palavra para nos acalentar. Mas essa jornada que nós estamos construindo, esse alicerce forte, robusto, que nós estamos trazendo, ela vai nos permitir uma jornada, principalmente um conhecimento, para quando virmos os equívocos de alguns irmãos, não de pronto tentarmos modificá-lo ou sairmos digladiando, trazendo como se estivéssemos fazendo um debate do que é certo e do que é errado, não. A gente perceber o erro e tentar auxiliar da melhor maneira possível. Nós vamos adentrar também no mundo normal primitivo, né? A forma e ubiquidade dos espíritos, que é essa capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós vamos estudar sobre o perispírito, que aí é um tema riquíssimo, tem muitas obras que nos trazem reflexões e nos auxilia. André Luiz, na obra dele, é fantástico, ele traz do ponto de vista do mundo espiritual para o nosso. Antônio tem um livro maravilhoso aí, falando só sobre o perispírito, que ele, nesse momento aí, ele vai nos auxiliar bastante. Nós vamos ver as diferentes ordens de espíritos, a escala espírita, né? A progressão dos espíritos e, finalmente, anjos e demônios. Então, como vocês estão vendo, esses temas são muito ricos, nos vai permitir profundas reflexões sobre esse mundo espiritual, o que alguns chamam de sobrenatural, mas que na verdade ele é natural para nós, e conhecemos todos esses caminhos, que é esse intercâmbio entre os dois planos, o mundo espiritual com o mundo que nós estamos aqui habitando nesse momento, e principalmente nós espíritos que habitamos esse corpo, que somos espíritos, mas habitando um corpo. E aí nós iniciamos na questão 76, quando Kardec pergunta que definição se pode dar dos espíritos, né? Definição se pode dar dos espíritos. E os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Nós estudamos o que é a inteligência, o que é o instinto. Nós não tivemos a oportunidade de nos aprofundar. Antônio tem uma reflexão muito interessante a respeito do instinto, e ele constrói isso muito bem. Amanhã seria um dia que a gente poderia vir fazendo essa construção, mas amanhã ele também tem outras atividades que vai também auxiliar a federação e o pessoal da Servidão Espírita para também auxiliar com outras lives de alguns irmãos que, devido ao volume, necessitaram desse auxílio. Então a gente vai ter que deixar para um outro momento, quando for possível isso, né? E quando ele fala que são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material. Então, além de povoar aqui nosso mundo, o mundo material, vamos dizer assim, eles povoam os universos. Então, em todos os lugares, eles povoam toda a criação do nosso Pai. E aí nós temos uma pequena nota de Allan Kardec, quando ele vem explicar o Espírito com o E maiúsculo, né?
A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. E nós também estudamos isso. Nós emanamos do nosso Pai, né, nos traz dessa inteligência universal, nós fazemos parte, é um atributo do Espírito, da inteligência, e advém de quem? De Deus. Porque na questão número 1 nós estudamos que Deus é a inteligência suprema e de onde todas as coisas se originam, e tudo vem de Deus. Então Kardec ele faz essa diferenciação, que antes, quando ele falava o Espírito com E minúsculo, ele está falando exatamente desse Espírito que vinha da inteligência, uma inteligência e vindo dessa questão do fluido cósmico universal, né, que emana de Deus. Ele era o Espírito vindo da criação, não era o Espírito individualizado, como nós existimos aqui. Vamos avançando para a questão seguinte. Estamos em na 76. Aí nós trazemos Miramês com a seguinte colocação: definir o Espírito em todas as suas particularidades, por enquanto, nos traria certa confusão, por sermos ainda crianças, com necessidades para as primeiras letras sobre a vida. Deus não tem segredos para os seus filhos, mas pede preparo para que possam suportar as revelações espirituais. É aquilo que eu falei para vocês, a gente vem sempre vendo e batendo nesse ponto, e a partir do momento que aquilo que é necessário ser sabido por todos, né, pela humanidade, virá no momento certo. E tudo está dentro da programação, tudo está dentro do contexto da criação, não tem nada desgovernado. Nosso Mestre Jesus, ele vem governando e orientando os caminhos da criação do Pai, porque Deus está contido em Jesus e Jesus contido no Pai. A questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou seriam apenas emanações ou porções da divindade? E por isso chamados filhos de Deus. E aí os espíritos, né, são bem... Meu Deus, são obra sua, exatamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. Nós não somos seres distintos da divindade e não somos emanações de uma porção, né? Saímos daquela porção, que também é uma das vertentes do proteísmo que nós estudamos, e aquele ser, o espírito sai, né, daquele um todo, ele viria para cá, para esse mundo, ele trilharia vários caminhos, evoluiria e depois voltaria para aquela massa. Uma coisa que a lógica e o raciocínio nosso não concebe significado. Você sempre viria para cá e todas as experiências que nós estaremos vivendo, de que adiantaria? Se ao voltar nos misturaríamos com aquela massa, né, e nos tornaríamos um só, perderíamos a nossa individualidade. E é exatamente isso que Kardec está trazendo, e os espíritos trazendo, quando ele fala o espírito com o E maiúsculo, da individualidade. E Miramês traz: na verdade, a origem do espírito se perde nas noites de bilhões de anos, de maneira a escapar às deduções e às especulações humanas. Temos a dizer que ele é criação de Deus e não parte do Todo-Poderoso. A alma é máquina divina feita pelas mãos de luz do inconcebível, de sorte que somente ele entende e conhece a sua obra. A questão 78. Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Pelo que nós estamos estudando, pelo que nós estamos trilhando nessas nossas noites, como nós vimos no Evangelho também segundo o Espiritismo, e que nós vimos também em leituras complementares que já refletimos sobre isso, eterno só Deus. Deus é de toda a eternidade.
se todas as coisas, vamos dizer assim, uma palavra melhor, se todas as coisas, se todas as criações, se todos os elementos que existem no universo saíram de Deus, então ele não poderia existir antes de Deus ou com Deus. Então ele estaria se chocando com a divindade, com o nosso Pai, e ele é único. Ainda é difícil para todos nós trazermos essas reflexões, porque não temos vivência nem conhecimento necessário para refletirmos sobre algo que exista em eternidade, que sempre se esteve ali, e quem o criou, né? São questionamentos que nós temos que nos aquietarmos, né? E os Espíritos vêm responder: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quando, porém, ao modo como Ele nos criou, nada sabemos. Podem dizer que não tivemos princípios, se por isto entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas, quando e como Ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. E quando a gente fala isso, né, que todos nós, um dia, fomos criados e fomos emanados de Deus. Aí a gente deve fazer a seguinte reflexão: um dia que nós não sabemos qual foi, em que momento, nós estivemos na mão de Deus. Ele teve o contato. Isso, claro, é uma forma alusiva que eu estou fazendo para vocês, para que vocês possam refletir. Não é que Deus tem uma mão e Ele nos pegou, mas é fazendo uma reflexão dessa forma figurada, vamos dizer assim. É que, em um certo momento, nós tivemos com Deus, porque Ele estava nos moldando e nos criando, seres simples e ignorantes. Temos ainda uma longa caminhada de bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de anos, para um dia voltarmos e termos novamente um contato com Ele. Mas será que realmente nós precisamos esperar bilhões e bilhões e bilhões e trilhões de anos para senti-lo, para nos sentir próximo dele? Eu creio que não. Porque nós estamos construindo dia a dia seres melhores. E entender a criação, estar próximo de Deus, é olhar ao seu derredor, é olhar aqueles que nos cercam, é olhar a natureza, é olhar suas criações e saber que tudo que existe não foi obra do homem. E obra do homem, quando a gente fala, são essas construções materiais pesadas dessas. Elas emanaram de um ser divino e sublime. E os cientistas, paulatinamente, começam a buscar essas explicações, porque a ciência não consegue explicar 0,1 abismo infinito de % da criação, da forma como veio, como ela se mantém, como os elementos se ligam. Então, sim, não esperemos bilhões e bilhões de anos para estarmos próximos do nosso Pai. Nós podemos estar próximos dele quando começamos a conhecer a sua criação. E Miramês nos traz: se foram criados, né, os espíritos, certamente que tiveram início. O início e como foram criados permanece como mistério de Deus. Entretanto, a luz virá quando o Senhor achar conveniente. Aí nós entramos mais uma vez nas questões das respostas do conhecimento. No momento adequado, no momento que Deus achar oportuno, e que nós, principalmente nós, estivermos preparados para esse conhecimento. Porque como somos seres bélicos, seres que, ao descobrirmos novos elementos, novas tecnologias, alguns irmãos nossos, o primeiro pensamento é: como é que eu posso subjugar o outro com esse elemento que eu estou descobrindo? Esse poder que eu tenho na mão, como é que eu posso fazer para subjugar o outro? Para ganhar dinheiro, para conquistar. Nós ainda temos isso muito forte no nosso planeta. Então é por isso que nós ainda não temos um avanço maior, tanto tecnológico como moral. O moral, ele pode ser construído por cada um de nós. Nós podemos envolver todos aqueles que estão ao nosso redor, modificar e sermos exemplo.
E aí nós partimos para a questão 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. Kardec já traz a questão da origem. Né? Os espíritos são formados dos elementos inteligentes, e aí elementos, uma vastidão tão grande, que essa palavra pode nos remeter de reflexão, e os espíritos assim respondem. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Miramês, certamente que o espírito nasceu da mesma fonte de onde saíram todas as coisas, porque tudo que sai de Deus é divino, com qualidades sublimadas a serem despertadas, e o tempo é o processo desse crescer. Tanto elemento material como elemento inteligente do universo saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Processo de despertamento, como nós já vimos, o instinto que é esse manual de instruções para iniciarmos um processo de sublimação e alcançarmos a inteligência racional, que nos permite, usando a razão, não mais atuarmos como seres emocionais. Isso é que é lindo, né? Que coisa bela. Ainda bem que não foi Marcos Melo que falou. Vamos à questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? É permanente. Os espíritos respondem. Isto é, Deus jamais deixou de criar. E é interessante, eu quando comecei a estudar a doutrina espírita, comecei a frequentar uma casa, alguns anos atrás, são 7, acho que não faz nem 8 anos. E eu iniciei o contato de muitos, eu comecei a iniciar a minha transformação moral para depois me aprofundar na doutrina. Porque eu já tinha esse conhecimento da doutrina desde a minha infância. Minha mãe era espírita, então assim, ela era espírita porque ela simplesmente, num certo momento, ela parou de estudar, de fazer leituras. Ela tem um conhecimento da doutrina, mas ela se distanciou. Até assim, se distanciou porque as coisas que ela via nas casas espíritas acabou deixando ela desgostosa, né? E dessa maneira ela afastou. Então, assim, eu tinha um hábito, como ela tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eu mesmo com 4, 5, 6 anos de idade, 7 anos, dava uma lida aqui, outra ali, sem entender muito bem, mas já compreendia isso, veio para a minha vida toda. E quando eu comecei a frequentar o centro, né, e passar para essa transformação moral, uma coisa que me deixava totalmente descontrolado era no trânsito. Então eu dizia, rapaz, eu tenho toda essa consciência, mas eu não consigo passar aqui, da esquina da padaria, da minha casa aqui, que não tem nem 100 metros. Saindo de casa, eu entrava no carro e dizia, não, hoje nada vai me abalar. Já começava do portão, eu esqueci de botar o calço, o portão vinha, se faltava arrancar a porta do carro. Aí você já ficava, né, desarmonizado. Passava essa questão do portão, saía. Quando eu dava a primeira curva, sempre acontecia alguma coisa. Ou era um desavisado que estava passando na rua, ou era um gato, ou era um cachorro, ou era outro desavisado de bicicleta. E aí você, né, e eu não conseguia passar dessa padaria, eu só tinha que fazer alguma coisa. Então foi o que eu fiz, peguei o Livro dos Espíritos em áudio, e assim que eu entrava no carro, colocava. Ia prestando atenção, né, dia após dia, isso me ajudou muito. E eu ficava revezando, o Livro dos Espíritos e Evangelho em áudio. Botava no carro e ia. Nossa, isso foi maravilhoso. E uma vez, no caminho do trabalho, eu fiz essa pergunta. Puxa vida, será que Deus até hoje ele ainda está criando espíritos ainda? E quando eu fechei minha boca, o áudio veio exatamente essa questão. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorrer na origem dos tempos?
Aí ele é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Então, meus irmãos, Deus ainda continua trabalhando, continua produzindo, continua criando, né? Vindo das suas mãos, vamos falar assim, né? Essa expressão, de vir da mão de Deus, criando, porque o universo é vastíssimo, né? Muitas são as moradas da casa do meu Pai. E ele também traz essa questão, se Deus criasse ou tivesse criado tudo nos princípios da eternidade, estaria inerte, contrariando as suas próprias leis. Ele opera constantemente, nos diz Jesus. E aí eu tirei só esse fragmentozinho aí de João, capítulo 5, 17, quando Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? Sempre era mais uma contenda dos fariseus. Tudo que se expressa e muda de forma é pela sua magnânima ação. O Senhor nunca parou de trabalhar, nem sequer um minuto, na contagem humana. E a sua glória consiste nisso. O labor divino é vida, na profusão do seu amor. Deus está sempre criando, meus irmãos, está sempre em atividade. Deus, ele não é aquele Deus do Olimpo que fica brincando com as suas criações. Não ficam mandando catástrofes para ver como é que eles vão se virar com aquela catástrofe. Não manda o Covid-19 para ver como é que a gente vai ficar aqui lidando com isso. Tudo tem um propósito na nossa vida. Né? Esse Deus que nós conhecemos é um Deus de sabedoria, de amor. Mas nós não compreendemos e nós mesmos criamos esse Deus. Esse Deus que nos pune, que é injusto. Quando a gente faz a seguinte reflexão: nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nós temos, passamos, vivenciamos no dia a dia, fomos nós que criamos em vidas passadas e até nessas. Né? Nessa, a gente remete muita coisa para o passado, mas se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos parar em certo momento e dizer, não, eu fiz na bom, eu fui lá atrás aqui mesmo, não foi outra vida não. Eu estou passando aqui, eu tenho que passar, eu mereço. Se estou passando, é por merecimento meu, merecimento de bondade, mas porque errei. E aí nós temos que agradecer a oportunidade de ainda estarmos aqui saudando todas esses nossos descontroles, esses nossos excessos. Isso é que é importante. Agradecermos sempre, sempre. Vamos avançar. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Olha só que coisa, né? Um espírito tirando um pedaço do outro, seria assim, né? Kardec, ele sempre vai ali colocando os espíritos na parede para ter uma melhor reflexão sobre o tema. E os espíritos respondem, Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. Miramês, estamos todos interligados ao Criador, por processos que desconhecemos, mas que são reais. Bebemos a vida nele, e se nos alimentarmos em seu amor magnânimo e santo, na verdadeira acepção da palavra, não existirá formação espontânea em nada. Em tudo encontramos as marcas das mãos da divindade, que deixam o selo da perfeição. Tudo que ele, Deus, fez está perfeito. A ignorância é que nos faz ver erro onde não existe. Meu Deus, Miramês é maravilhoso as colocações dele. Ele nos traz uma reflexão poética. E eu até nem me atrevo a falar nada para não estragar esse texto dele. A questão 82, ela é um pouquinho, vai uma reflexão. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais, e aí a gente pode entrar naquela confusão, né, do que é matéria, do que não é matéria. O espírito eu não vejo, então ele não é matéria. Isso a gente tem que ir com muita calma e aprofundando, né? Desculpa. No momento certo, a gente ir refletindo, trazendo essas colocações, agregando mais estudos para que a gente possa entender toda essa questão do que é material e imaterial. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Os espíritos são fantásticos, né? Um cego de nascença pode definir a luz. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo, né? Que seria mais exato.
Pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. E a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Olha só que colocação fantástica, né? Primeiro ele traz a questão de quem não tem a visão, nunca o teve para explicar algo, como a luz. Ele não saberia ter a definição correta. Talvez ele saberia definir o calor, né? O calor ele poderia, né, sentir o calor da luz do sol, mas ele descrever, porque ele não tem na memória esse registro. Tem na memória esse registro de outras vidas. Mas como aqui estamos, alguém com essa, não gosto de falar essa palavra deficiência, mas aquelas pessoas que têm essa limitação, né, que ele mesmo pediu para poder interagir e auxiliá-lo na sua evolução, ele não teria condições de assim fazer. E principalmente quando ele fala, é a matéria quintessenciada, a gente já fez uma alusão, né, de Aristóteles, que é a composição dos planetas, né, é terra, água, fogo. Caramba, eu estou sempre esquecendo alguma coisa, é impressionante, né? É terra, água, ar e fogo. Né? E ele dizia que revestindo todos esses tinha um fluido, que ele também não sabe explicar. Ele disse que tudo tinha um fluido e potencializava e dava uma essência, né, aprofundada, que aí se chamava essa quintessência, que é esse elemento que compõe todas as criações, compunha a Terra, né, e os outros mundos, né, os mundos, vamos dizer assim. E aí nós fazemos a reflexão da questão 82 para Kardec. Dizemos que os espíritos são imateriais porque a sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. O povo de cegos não tem termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato, nossos sentidos. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta, né? O sentido de faculdade, né? Sensitiva, não sentido de direção. Do mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, né? Seres humanos, como sapiens sapiens, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da nossa imaginação. E a imaginação vai embora, né? E aí nós trazemos milanês. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálidas imagens, vamos dizer que ele é como a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tornar a forma que desejar e o seu comando é a mente. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços que marcam um aprendizado de luz. E aí nós vamos para a questão 83, finalizando o nosso estudo da noite, quando Kardec pergunta: os espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, enfim, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta para a massa da qual saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não possa ter fim. E aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para a repelirdes. A criação não compreende tudo o que seu pai compreende, né? A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Nós trazemos o Milanês para fechar esse tema. Quando o Milanês assim nos traz: estamos na escola divina, todos juntos, à procura dos mesmos ideais, para o nosso consolo e alegria, cumpre e fomos criados por Deus, a suprema inteligência, a suprema perfeição, que não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra
em tudo que suas mãos tocaram. E aí nós temos, meus irmãos, aquela nossa frase, que é o papel da casa espírita. O papel da casa espírita é Deus. E nós podemos fazer pela doutrina espírita, e aqueles que estão dentro da casa espírita, e nós estamos aqui, dentro da casa espírita. Nós estamos numa casa espírita virtual, é divulgar o evangelho, divulgar o espiritismo, é divulgar o bem, é divulgar a caridade, é praticá-la. E fazendo isso nós estamos evangelizando. E ao evangelizar nós estamos avançando. E ao avançarmos e compreendermos toda essa nossa caminhada do divulgar, do evangelizar, nós podemos primeiro nos evangelizar aos outros e quando temos esse conhecimento, unificar pela benevolência, pela indulgência, pelo ver os nossos irmãos equivocados, trazer aqueles irmãos para o nosso seio, saber que suas provocações são provocações porque eles se encontram dentro da ignorância da carne, da ignorância do não saber. Já nos ensinava Jesus, espíritas amai-vos, mas instruí-vos. E quando nós temos essas 3 letrinhas, essas 3 palavras, que tão profundo significado tem, nós começamos a servir. Primeiro servindo a nós mesmos, com todo esse conhecimento, todas essas ações e transformações, e depois servindo aqueles que nos cercam. Aqueles que estão próximos, mais próximos de nós sabemos quem são, e aqueles que estão um pouco mais distantes, e aqueles que nem conhecemos, e aqueles que nem vemos. Mas, dia a dia, trazemos esse amor divino e nós plantamos dentro do nosso coração. Não sou nenhum santo, não estou pregando a santidade. Fui criado simples e ignorante, mas todos os dias da minha vida eu tento ser alguém melhor. Estou longe de conseguir, mas estamos todos juntos aqui, nos permitindo. Agradeço a paciência de vocês e que Deus abençoe a todos nós.